redenção, o sacrifício se atualizará, maior mistério da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 5. É o 5º domingo da nossa caminhada de tempo comum. Próximo domingo será o 6º domingo, e aí a gente dá uma pausa na nossa caminhada de tempo comum para entrarmos dentro do tempo comum, num outro tempo, o tempo da Quaresma. Tempo em que nós vamos ajeitar as coisas no nosso coração para receber Jesus ressuscitado, para sofrer e para subir ao Calvário com Jesus. E nesse 5º domingo do tempo comum, as leituras querem nos ajudar a entender qual é o sentido do sofrimento, qual é o sentido da dor que acompanha o homem ao longo de quase toda a sua vida. E nós vamos compreender bem, analisando, fazendo uma reflexão dessas 3 leituras. A primeira leitura, tirada lá do livro de Jó, o capítulo 7. O livro de Jó, meus irmãos, é de uma beleza extraordinária. Dentro do livro de Jó, nós vamos encontrar reflexões sobre o sentido da vida. Nós vamos encontrar reflexões sobre a situação do homem diante de Deus, sobre o sentido do sofrimento, sobre o sentido da dor. E Jó é apresentado nesse livro como um homem piedoso, como um homem bom, um homem generoso, um homem que possui muitos bens, um homem que tem uma grande família, que de repente perde tudo.
Como se não bastasse perder tudo aquilo que ele considerava como essencial, ele perde a saúde também. Essa história contada diante daquilo que o judeu acredita que era Deus, um Deus que retribui os bons com coisas boas e um Deus que retribui os maus com coisas más. Era assim que o judeu enxergava Deus. Então era muito fácil ter uma relação de proximidade com Deus. Basta passar por essa vida fazendo só o bem, que lá na frente você vai receber o bem, de acordo com o judeu. É uma história que dá para engolir. Mas a realidade não é assim, meus irmãos. Principalmente no tempo de Jó, os maus possuíam bens em abundância. Os maus eram felizes, embora que uma felicidade falsa. Ao passo que os bons, os justos, eram pobres. E muitas vezes sofriam por causa da injustiça causada pelos maus. Então Jó discorda dessa forma de ver Deus. Ele não aceita essa falsa imagem de Deus, que enxerga Deus como se fosse apenas um comerciante, que fica lá pagando cada um de acordo com a mercadoria que recebe. Jó não concorda com essa forma de ver Deus. Então ele se lança na busca desse Deus verdadeiro. E essa busca de Deus por Jó é marcada pela rebeldia, é marcada pela revolta. Mas, enfim, ele fica face a face com Deus. E descobre que Deus é um Deus que pode tudo. É um Deus onipotente, embora seja incompreensível. A lógica humana não explica Deus. Mas ele também descobre um Deus que ama, um Deus que é Pai, um Deus que abraça toda a sua criatura, tudo aquilo que ele criou. Então Jó descobre como ele é pequeno diante da grandeza de Deus. E como é impossível compreender, a partir da lógica humana, aquilo que Deus quer. Ou seja, nós não temos ferramentas necessárias para entender Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus, mas ao passo que, se eu confio em Deus, aí sim a vontade dele vai se fazendo na minha vida. Eu não tenho como explicar Deus a partir da lógica humana. Agora, a partir da minha intimidade com ele, eu posso dar sinais de que esse Deus é um Pai, é um homem bom, é um homem que me abraça diante das minhas fragilidades. Então nós não temos condições de julgar Deus a partir da nossa condição de humanos. E aí, diante de tudo isso, não resta outra coisa para Jó senão entregar-se totalmente nas mãos de Deus. E aí nós temos os vários textos dentro do livro de Jó. E o texto que nós lemos hoje é uma reflexão sobre o sentido da vida, para mostrar que a vida pode ser dura, pode ser triste, pode ser dolorosa. E esse é o desabafo de Jó nessa primeira leitura. Um grito de revolta que brota do coração de alguém que já perdeu a esperança. Talvez seja esse o grito de muitos irmãos nossos hoje, que diante dessa pandemia já perdeu a esperança, já não sabe mais em quem confiar, já não sabe mais se confia na palavra dos nossos governantes, se confia na palavra da ciência, se confia naquele que fala, que grita mais alto. Enquanto nós temos que nos colocar nos braços de Deus. Eu dizia ontem na missa, depois eu fiquei refletindo sobre aquilo que eu disse, até mesmo sem preparar. Quem tem a coragem de se colocar no colo de Nossa Senhora, escuta a batida do coração de Jesus. Isso é muito significativo para nós. Escutar o
coração de Jesus na nossa caminhada é ter a certeza de que Ele está caminhando conosco. E se Ele está caminhando conosco, então eu não preciso ter medo. É lógico que esse não ter medo não é fazer as coisas do meu jeito. Esse não ter medo é confiar. Nunca erra quem obedece, meus irmãos. É entregar-se confiante nas mãos de Deus. E depois nós temos a nossa segunda leitura de São Paulo aos Coríntios. Paulo explica que o anúncio do Evangelho não pode ser um anúncio feito por interesse próprio, mas por interesse aos irmãos. O Evangelho anunciado não é para ser título de glória para aquele que anuncia, mas é mais que uma obrigação. A obrigação que Paulo se refere é fruto do seu encontro com Jesus. Quando alguém se encontra com Cristo, não fica parado. Quando alguém escuta a batida do coração de Jesus, não fica parado. Sai dando testemunho desse encontro. Sai falando para os outros como é bom ser amigo, ser próximo de Jesus. É por isso que Paulo diz: ai de mim, se eu não falar de Jesus para as pessoas. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Essa frase traduz aquilo que está no coração de Paulo. Portanto, o que orienta a vida desse homem apaixonado por Jesus não é outra coisa senão o amor pela palavra, o amor pelo Evangelho. Foi por amor que Paulo renunciou a tudo, renunciou até mesmo o direito de receber pela pregação do Evangelho, se fez servo de todos, versículo 19. Por amor renunciou a todos os seus interesses. Gente, vamos pensar uma coisa aqui. Será que existe amor quando eu anuncio o Evangelho por interesse? Será que existe Deus no lugar onde eu anuncio o Evangelho, mas pensando nos dividendos que eu vou receber? Eu tenho um aplicativo no meu celular que se chama OLX, onde a gente compra e vende coisa usada. Aliás, eu comprei muitas coisas aqui para a igreja nesse aplicativo, até mesmo a mesa lá da sacristia. É coisas que não cabem mais dentro da casa, ou que muda, a pessoa põe para vender. E eu disse, essa semana eu estava mexendo lá e encontrei um anúncio que me deixou com o cabelo em pé, o pouco cabelo que eu ainda tenho. E dizia assim o anúncio: vendo uma igreja evangélica completa, ou troco por um carro. E aí eu fiquei pensando, onde tem amor nisso? Quando eu monto alguma coisa pensando em ganhar dinheiro, para depois vender. E aqui não tem compromisso nenhum com o Evangelho. Quando a religião não passa de um momento de extorquir as pessoas, de tirar dinheiro das pessoas. E ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, em que existe uma grande parcela da população que está sem emprego. E aí eu começo a escravizar a pessoa. Se você não der, Deus vai te castigar. Se você quer receber o dobro, então dê mais. Meus irmãos, se existe Deus nesses lugares, não é o Deus de Jesus Cristo. Porque o Deus de Jesus Cristo é aquele Deus que nos abraça quando nós estamos frágeis. Olha o exemplo de Jó. É um Deus que não nos desampara nunca, mas no tempo dele. E por fim, nós olhamos o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, o capítulo 1, que nos apresenta Jesus tornando o reino de Deus uma realidade. Nesse reino anunciado por Jesus, as pessoas não mais são escravas, nem da morte, nem do pecado, nem da doença. Aqueles que recebem essa vida nova se colocam inteiramente à disposição desse reino de Deus. E o grande exemplo desse evangelho de hoje é a sogra de Pedro, que ao ser curada, pôs-se a servi-lo.
Nesse evangelho, Jesus não gasta o seu tempo explicando o sofrimento para a sogra de Pedro. Nesse evangelho, Jesus não usa de um discurso moralista, iguaizinhos aos discursos dos judeus. Mas também Jesus não prega o conformismo. Ah, você está com febre, foi porque Deus assim o quis. Desde quando Deus quer a doença para o homem? Desde quando Deus quer o sofrimento para o homem? Jesus simplesmente faz aquilo que está ao seu alcance naquele momento. E é o que cada um de nós pode fazer. Vamos analisar os verbos que foram usados nessa ação de Jesus. Jesus aproximou-se da sogra de Pedro. Jesus tomou-a pela mão. Em seguida, levantou-a. Ou seja, Jesus se aproxima. Jesus vê de perto o sofrimento, mas olha com os olhos de quem ama. Ao tomá-la pela mão, ele entra dentro do sofrimento daquela mulher. E ao levantá-la, ele acolhe aquela mulher. E aí Deus vai agir. Talvez seja isso que falte nas nossas comunidades. Às vezes, a pessoa que está do nosso lado está passando uma dor horrível. E nós não temos a sensibilidade de chegar perto, de aproximar, de tomar pela mão, de ajudar a levantar, para que Deus possa agir na vida dela. Aí a nossa religião passa a ser uma religião estéril, uma religião que não produz nada. Nós precisamos produzir vida, sim. Nós precisamos ter a sensibilidade de saber que muitas vezes dentro da nossa casa tem alguém que está gritando por ajuda e eu não tenho a sensibilidade de ouvir, porque a minha cabeça está muito preocupada com as coisas lá fora. Portanto, vamos pedir nessa Eucaristia que tenhamos a sensibilidade, que tenhamos ouvidos para escutar o grito daquelas pessoas que gritam perto de nós. Às vezes gritam por um abraço, às vezes gritam por um aperto de mão, embora nesses tempos difíceis. Às vezes grita apenas por um pouquinho do ouvido para escutar os seus problemas. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.